São 8 horas e 42 minutos. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, disse em delação premiada que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, faziam parte da ala mais radical sobre a conveniência de um plano de golpe em 2022. As informações chegam com a Aline Beckett. Aline. Olha, Colombo, esse depoimento, na verdade, esse primeiro depoimento de Mauro Cid foi revelado com exclusividade pela coluna do Hélio Gaspari do jornal O Globo. E aí, nesse texto da delação divulgada, acaba trazendo um detalhamento maior sobre a intensidade de grupos que teriam atuado juntos para essa suposta tentativa de golpe de Estado. E aí, as informações que foram prestadas por Mauro Cid foram prestadas em agosto do ano passado. A partir daí, a Polícia Federal aprofundou as investigações. Cid revelou que Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro faziam parte de uma ala mais radical em relação a esses grupos que faziam parte dessa trama golpista. Porém, um ponto importante é de que eles não foram indiciados pela Polícia Federal no inquérito da investigação. Mas, segundo Cid revelou ali durante esse depoimento que essa ala radical era dividida em duas partes. Então, a primeira contava aí com a participação dos ex-ministros Eduardo Pazuello e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e se concentrava em buscar alguns indícios sobre fraudes nas urnas eletrônicas. Então, se concentrava nesse discurso, de fomentar esse discurso da fraude das urnas eletrônicas do sistema brasileiro. Já a segunda instigava o ex-presidente a dar um golpe. E aí teriam aí as figuras de Michele, de Eduardo e então também o assessor especial Felipe Martins, os ex-ministros Onyx Lorenzoni e também Gilson Machado, o general Mário Fernandes e também os senadores Jorge Seife e Magno Malta do PL do Espírito Santo. E aí, nas palavras de Cid, havia ainda um grupo descrito como conservador. Esse outro grupo já pedia que Bolsonaro se colocasse como uma verdadeira oposição ali do presidente Lula, mas que pedisse que as pessoas que estavam acampadas, que estavam nas ruas, voltassem para casa. E aí essa postura teria sido adotada pelos senadores Flávio Bolsonaro e também por Ciro Nogueira. Nesse depoimento, Cid afirma ainda que os grupos tidos como mais radical, eles gostariam de certa forma colaborar com essa tentativa de golpe de Estado. Então a expectativa é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse dar uma ordem e aí ele contaria com o apoio do povo e também dos CACs em relação a isso. Então, Cid traz nesse depoimento três análises ali de três grupos, né? Intensidade diferente. Um que falava ali sobre as urnas eletrônicas, o outro que fomentava essas pessoas a irem às ruas e um outro que era mais contido e pedia que Bolsonaro tomasse uma posição de pedir para que essas pessoas fossem para casa. A defesa de Bolsonaro negou qualquer envolvimento com relação a essa suposta tentativa de golpe de Estado. Semana passada ele também deu uma entrevista à TV CNN e disse ali também que não teve qualquer participação em relação a golpe de Estado e que isso nunca existiu. Entre os citados nessa reportagem e também nessa delação, Jorge Seife acabou se manifestando. Ele disse que as alusões são falaciosas, absurdas e mentirosas e que vai ingressar aí com uma medida judicial cabível em relação à publicização desse depoimento de Mauro Cid. Eu lembro a vocês que no inquérito da Polícia Federal, né, no inquérito de investigação, foram indiciadas 40 pessoas, dentre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora cabe à PGR analisar esses indiciamentos, essa lista e também todo o inquérito que foi investigado pela Polícia Federal. A previsão é de que isso ocorra a partir de fevereiro, então a PGR, a partir do momento que fazer as denúncias, pode então abrir um processo no Supremo Tribunal Federal para que comece então os julgamentos. Só fazendo uma correção, o nome do jornalista da coluna O Globo é do Hélio Gaspari, ok? Volto com você, Colombo. Obrigado, Aline. Aline Beckett conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro, por meio da defesa, disse que trata-se de uma delação semi-secreta, porque parte dela foi publicada
na coluna do jornalista Hélio Gaspari agora no fim de semana.